Tem uma pergunta que eu sempre recebo muito aqui, que é sobre a estrutura do PEI, qual deve ser a estrutura desse PEI, qual o modelo padrão. Na verdade, não existe na legislação brasileira, digamos assim, um modelo padrão de PEI, aquele que tem todos os passos que você deve seguir. Existem modelos e orientações numa instituição privada, por exemplo, em determinadas prefeituras, em determinadas secretarias, existe um modelo, existe o passo a passo que você deve seguir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no município do Rio de Janeiro existe um modelo de PEI em que os professores que são da rede municipal, eles devem preencher aquele PEI, que existe um modelo, que existe aquele padrão, mas não existe um modelo único de PEI, porque quando a gente pensa no PEI, a gente também está pensando num plano educacional, num plano de ensino individualizado. Então, quais são os elementos básicos, aqueles que devem aparecer e devem constar no PEI? O primeiro é a identificação do aluno, ou seja, nome, idade, endereço, aqueles que geralmente a gente preenche numa ficha dos nossos dados. Então, a identificação do aluno tem que estar presente. Um outro dado importante é o histórico escolar. Que histórico escolar é esse? Se o aluno já estudou, se ele não estudou, em que ano de escolaridade ele está, como é que foi o desenvolvimento dele na escola, como é que está a aprendizagem dele. Então, fazer um histórico escolar, contar um pouquinho da vida escolar desse aluno, para que a gente tenha algum conhecimento de como foi esse processo de ensino, aprendizagem desse aluno até hoje. Outro elemento importante são as áreas de habilidade, afinidade e interesse desse aluno. Um outro elemento muito importante de aparecer nesse PEI, que é fundamental, são as necessidades educativas específicas desse aluno. Então, quais são as necessidades que ele tem? E é a partir dessas necessidades que eu estou encontrando, vão me perguntar quais são as barreiras que existem no ensino que o estudante está encontrando. E é a partir dessas necessidades educativas específicas, ou seja, dessas barreiras que nós estamos encontrando, que nós vamos pensar nas estratégias, nas metodologias, nos recursos que nós vamos usar com esse aluno, que é outro elemento fundamental, que vamos dizer que são as metodologias, tecnologias, recursos e estratégias, que são aqueles elementos que vão possibilitar que eu elimine essas barreiras, que eu ultrapasse essas necessidades educativas específicas para possibilitar a aprendizagem. Ou seja, é através dessas metodologias, dessas tecnologias, desses recursos que eu vou eliminar as barreiras que eu vou encontrando nesse processo de ensino-aprendizagem. Outro elemento muito importante são os critérios, métodos e períodos de avaliação. Como é que eu vou avaliar o caminhar desse aluno? Como é que eu vou avaliar os resultados dessas estratégias, desses recursos? E é importante que eu tenha um espaço para fazer o registro de como é que está sendo esse processo com esse aluno e também quais são os critérios que eu vou usar para avaliação desse processo e os períodos em que eu vou avaliar esse processo. É muito importante que um PEI não seja feito de forma anual. Por quê? Porque um ano é um período muito grande de avaliação. Nós sabemos que os estudantes eles mudam muito ao longo dos anos, eles adquirem muitas habilidades, eles adquirem muitas competências, muitas aprendizagens e que durante um ano isso vai mudando muito. E por último, eu acho que é fundamental constar no PEI um espaço para revisão e reformulação também desse documento. Porque às vezes a gente pensa em estratégias, pensa em recursos, registra e no caminhar a gente vê que aquilo ali não está dando muito certo, não está funcionando muito, não está ajudando a eliminar uma determinada barreira, ou então a gente vê que essa barreira foi eliminada muito rápido, esse aluno aprendeu aquele conteúdo muito rápido, num período que não era o esperado. Então, que a gente possa reformular esse documento. E é importante que todos os profissionais que trabalhem com esse estudante e também a família tenham acesso e possam opinar a respeito do que está ali registrado.